Atlântida. Só de ouvir o nome a gente já imagina, né? Uma cidade espetacular, super avançada, perdida no fundo do mar. Quase um paraíso submerso, só esperando para ser encontrado. Mas, e se a história real for muito, mas muito mais bizarra e até perigosa do que qualquer lenda sobre tesouros? E se o ponto principal não for um paraíso perdido, mas sim uma ideia perigosa que simplesmente se recusa a morrer? Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar lá no comecinho. É aqui que a nossa análise começa, na verdadeira origem da história, lá no Conto Moral de Platão. Ok, então vamos lá. A primeira, e olha só, a única fonte da antiguidade sobre Atlântida vem do filósofo grego Platão, lá por volta de 360 a.C. E é importante entender, isso não era um registro histórico, tá? Era mais uma experiência filosófica, uma alegoria. E o que é genial aqui, o que Platão faz, é criar um contraste. Ele coloca duas potências frente a frente. De um lado, a Atenas antiga, que ele descreve como pequena, humilde, virtuosa, basicamente o seu estado ideal. Do outro lado, Atlântida, um império gigantesco, arrogante, imperialista. Ou seja, Atlântida não era a heroína da história, não. Era um aviso. E essa citação aqui, que é atribuída a ninguém menos que Aristóteles, o aluno mais famoso de Platão, basicamente fecha a questão. Ele entendeu na hora que era ficção. Para os gregos daquela época, o assunto estava encerrado. Atlântida era uma fábula, uma história com uma lição. Então, fica a pergunta: como é que uma fábula vira um fato? A história ficou ali, esquecida por séculos, até que foi ressuscitada, mas com interpretações completamente novas. Vamos ver como essa jornada maluca aconteceu. Essa transformação foi acontecendo aos pouquinhos. Primeiro, em 1627, Francis Bacon imagina uma nova Atlântida, toda utópica. Aí, em 1664, Athanasius Kircher vai lá e bota o mito no mapa. De repente, tinha um lugar geográfico. No século XVIII, Jean-Sylvain Bailly lança a teoria de que era uma supercivilização lá do norte. Mas o ponto de virada mesmo, o que realmente popularizou a coisa toda, foi em 1882 com Ignatius Donnelly. Ele basicamente disse que Atlântida era a mãe de todas as civilizações antigas. A partir daí, a história virou uma espécie de tela em branco, sabe? E todo mundo queria pintar o seu próprio quadro nela. De repente, escritores pela Europa toda começaram a reivindicar Atlântida para si. Olaf Rudbeck disse que era Suécia. William Blake ligou a história à Grã-Bretanha. O mito deixou de ser uma lição moral e virou um símbolo de orgulho nacionalista. E foi exatamente aqui que a jornada do mito tomou um rumo sombrio, muito sombrio. Aquela tela em branco estava prestes a ser manchada com as cores do ódio. E essa transformação foi assustadoramente metódica. Pensa comigo. Primeiro, a semente. A teoria de uma Atlântida do Norte se mistura com as novas teorias raciais da época. Depois, o veículo, a teosofia de Helena Blavatsky, que populariza a ideia dos atlantes serem a tal raça raiz ariana. A partir daí, a coisa vira uma arma, adotada por sociedades ocultistas alemãs. E o resultado final? A lenda se torna uma peça central da ideologia nazista. E a importância disso para eles não pode ser subestimada de jeito nenhum. Essa citação é de Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos nazistas, no livro dele O Mito do Século XX. Eles realmente acreditavam nisso. Eles usaram essa história para justificar a visão de mundo deles. Bem no centro disso tudo estava a Sociedade Vril. Esse era um grupo ocultista alemão que misturou o mito de Atlântida com ficção científica. Eles acreditavam numa raça superior que vivia no subterrâneo, com uma energia chamada Vril, que eles tiraram de um romance de 1871. Pode parecer pura fantasia, mas as crenças deles tiveram uma influência direta e mortal. E essa influência, olha, chegou até ao topo do poder. O chefe da SS, Heinrich Himmler, estava totalmente envolvido. Ele chegou a mandar expedições para o Tibete, procurando por descendentes dos atlantes arianos. Ele transformou o castelo de Wewelsburg no centro de ocultismo da SS. A fábula filosófica de Platão tinha sido completamente distorcida para justificar um horror que a gente nem consegue descrever. É uma história de arrepiar, né? Mostra como um mito pode ser totalmente distorcido. Mas ok, depois de toda essa ideologia, o que sobra da lenda original? Para responder isso, a gente tem que deixar a mitologia de lado e perguntar o que a ciência moderna tem a dizer sobre tudo isso. 10 centímetros. É essa a velocidade média com que os continentes se movem por ano. Para ter uma ideia, é mais ou menos a velocidade com que as nossas unhas crescem. É um movimento lento, constante
implacável até. Mas não é nem de longe a velocidade necessária para um continente inteiro afundar da noite para o dia. E aí que está o ponto principal. A teoria da tectónica de placas mostra que a crosta da Terra é dividida em placas gigantes que se movem bem devagar. Continentes inteiros simplesmente não afundam num único dia e numa noite, como Platão descreveu de forma poética. A base de toda a história é fisicamente impossível. Então, o verdito da ciência é unânime e esmagador. Décadas de mapeamento super avançado do fundo do oceano não encontraram nenhum continente perdido, nenhuma cidade submersa, nada. Oceanógrafos, geólogos, arqueólogos, todos concordam, Atlântida é um mito. Como disse o Robert Ballard, o cara que achou o Titanic, nenhum cientista sério, nenhum ganhador de prémio Nobel defende que Atlântida existiu. E tudo isso nos leva a uma última questão. A evidência é clara, a ciência é conclusiva. Atlântida foi uma invenção. E mesmo assim, o mito continua vivo. A pergunta, no fim das contas, não é onde está Atlântida, mas sim porque a gente continua procurando por essas idades de ouro perdidas. O que essa busca diz sobre os nossos próprios desejos e, às vezes, sobre os nossos próprios perigos.